Pensando no ensino, eu vou te mostrar uma imagem. Você sabe o que é isso daqui em português? Porque esse código do que é foi ensinado para você. Quando você era um bebê, você não tinha nada na sua mente quando você nasceu. Você, com o tempo, você foi conviver com pessoas e assim, convivendo com os seus pais, seus familiares, você começaram a escutar português. Desde que você nasceu, você escutou um monte de coisas que você não tinha entendimento do que é, o que significava. Mas você simplesmente escutou. Você escutou para mais de um ano antes de começar a falar sua primeira ou suas primeiras palavras. E mesmo assim você estava errando quando falava. Então, de 0 a 7 anos, a gente aprende por osmose. A gente simplesmente pega e a gente reproduz. Sabe quando a criança começa a ficar curiosa e ele começa a escutar as coisas, ele simplesmente repete aquilo que ele escuta? Então você fala uma palavra errada e ele simplesmente fala. Ele não sabe o que ele está falando. Ele simplesmente escutou e falou. Você precisa voltar a ser um bebê. Você precisa escutar e falar. E depois de falar, você vai começar a entender o que significa e por que usamos as coisas assim como nós usamos. Então, se eu falar para você, oi, tudo bem? Você automaticamente já tem uma resposta para mim. Mas quando eu falo para você, hello, how are you? Você não tem uma resposta para mim. Por que isso? Porque você tem que aprender qual é a resposta do hello, how are you? Você tem que acostumar e saber que quando alguém fala hello, how are you? Você tem que ter uma resposta. Então, essa resposta vai ser I'm fine, I'm good, I'm not so good. Tem um monte de respostas. Bem como quando alguém te fala oi, tudo bem? Você fala eu estou bem, estou ótimo. As coisas estão maravilhosas. Você tem respostas para isso. Mas você não fica pensando o que é oi, tudo bem? E esse é um dos erros que você faça quando você fala inglês. Porque quando alguém fala para você hello, how are you? Você ainda pensa o que é isso? O que significa? O que é hello? O que é how? O que é how are you? Essas coisas você quer fazer sentido isso daí. Então você tem que saber que hello, how are you? É um cumprimento, bem como oi, tudo bem? E você tem que se aplicar e responder, começa a comunicar. E é assim que os poliglotas fazem. Eles saibam o que significa mais ou menos uma frase e ele sabe qual é a resposta que vai continuar a conversa. E aí você vai continuando a conversa. Se você vai pegando o pé da letra o que é o significado das coisas, as coisas começam a ser complicadas. Por quê? Em inglês tem um monte de palavras igual como manga. Você tem manga de camisa e você tem manga fruta. E aí você vai pegar e você vai traduzir manga e você vai saber que manga é manga da blusa. Aí você encontra uma frase onde que a manga está sendo utilizada como fruta. E aí você fala, peraí, mas não entendi essa frase. O que aconteceu agora? Esse manga não é manga mais. Ou pelo menos não é manga como vocês saibam o que ela significa para você. É por isso o inglês ela tem um monte de palavras assim, muito mais do que português, eu acredito. E isso se torna dificuldade para você. Por quê? O significado que você juntou naquela palavra, ela mudando de contexto ou conjugação das coisas no inglês, ela muda de palavra. Então, o que acontece no inglês é que você tem verbos, por exemplo, que significa uma coisa. Aí você vai conjugar esse verbo com preposição. E aí, a conjugação do verbo e preposição, ela muda o sentido das coisas. E por isso, você tem problemas com o inglês. Porque você não sabe o significado das coisas. Você tem que aprender como que as coisas funcionam. Como que eu fiz para aprender português? Eu
falava em inglês e eu perguntava como que eu falava oi, tudo bem. Okay? Por exemplo, né? Esse é um exemplo, porque oi, tudo bem foi meio que óbvio. O que eu fiz? Eu observei os brasileiros todo dia chegando. Aí eles falavam, oi, bom dia, esse tipo de coisa. E eu consegui observar que isso era um cumprimento. E eu comecei a usar esses cumprimentos que eu observava que as pessoas estavam utilizando. E depois eu fui aprendendo como que eu respondo essas perguntas ou essas saudações. E assim eu fui desenvolvendo. O resto, as pessoas me mostravam os objetos e foi colocando nomes nesses objetos. Fora disso, eu estava tentando usar esses nomes que eu fui aprendendo durante a semana ou durante os meses e foi tentando utilizar o máximo possível para me comunicar. E foi alimentando o meu vocabulário e foi conversando e utilizando aquilo que eu tinha. Eu provavelmente no início estava conversando igual índio. Não provavelmente, eu estava conversando igual índio, falando coisas muito básicas, tinha muitos espaços dentro das coisas que eu estava falando, mas eu falava e eu comunicava. E hoje eu falo português, mesmo com erros, mesmo, mas eu não paro de falar por causa disso. Eu não tenho vergonha que eu falo errado. É bom quando alguém te fala que você está falando errado ou não é assim que as coisas são. Sente bem? Eu me sinto bem quando alguém me corrige? Não, eu sinto mal. Eu também não gosto quando as pessoas me corrigem, mas eu sei que é para meu bem. Eu sei que eu tenho que aprender, eu tenho que entender como que as coisas funcionam. Então, é uma coisa que eu tenho que conviver com isso. E eu aceitei no meu coração que esse é o melhor jeito. Mesmo que não sinta bem com isso, mas é o jeito que as coisas funcionam. Então pensa sobre isso.